Em 6 de junho de 1944, muitos soldados aliados desembarcaram nas praias da Normandia, na França. Isso foi chamado de Dia D. Foi um grande ponto de virada na Segunda Guerra Mundial. O objetivo era libertar a Europa da Alemanha nazista. Alguns desses soldados mais tarde se tornaram atores famosos, ou já eram atores que se juntaram à luta. Aqui estão as histórias dos 5 atores que lutaram no Dia D. David Niven. Imagine uma pessoa que era tanto uma famosa estrela de cinema quanto um corajoso soldado. Esse era David Niven. Ele nasceu em Londres, na Inglaterra, no ano de 1910. Desde jovem, era muito charmoso e tinha um senso de humor brincalhão. Ele gostava de fazer as pessoas rirem. Mal sabia ele que um dia arriscaria sua vida nas praias da Normandia e também se tornaria uma grande estrela de Hollywood. Quando David Niven tinha idade suficiente, ele se alistou no exército britânico. No início, ele não planejava ser um soldado profissional para sempre. Ele deixou o exército para experimentar diferentes empregos, mas logo encontrou algo que amava: atuar. Ele se mudou para Hollywood, onde começou a aparecer em pequenos papéis no cinema. Ele era bonito, espirituoso e tinha um sotaque inglês que as pessoas gostavam. Sua carreira começou a crescer. Então veio a Segunda Guerra Mundial. Mesmo indo bem em Hollywood, David Niven sentiu que precisava servir ao seu país novamente. Ele voltou para a Inglaterra e reincorporou-se ao exército britânico. Desta vez, tornou-se tenente-coronel nos comandos britânicos. Ser um comando não era fácil. Exigia treinamento especial. Comandos tinham missões perigosas. Muitas vezes, trabalhavam em segredo e ajudavam a coletar inteligência. David Niven também trabalhou em inteligência, o que significa que usou sua mente astuta para ajudar no planejamento e coleta de informações importantes sobre os movimentos do inimigo. Quando o Dia D chegou em 6 de junho de 1944, David Niven foi um dos primeiros oficiais a desembarcar na Normandia. Só pense em como isso deve ter sido aterrorizante. As praias estavam fortemente guardadas por forças inimigas, e os soldados enfrentaram disparos no momento em que desembarcaram. Ainda assim, David Niven seguiu em frente. Ele tinha um dever a cumprir. Algumas pessoas dizem que ele manteve um pequeno senso de humor mesmo naqueles momentos sombrios, contando piadas para acalmar os nervos dos que estavam ao seu redor. Verdade ou não, sabemos que ele foi um líder firme e corajoso. Depois que as praias foram tomadas, David Niven continuou a servir com a 1ª Infantaria dos Estados Unidos, ajudando-os nas batalhas. Devido ao seu serviço excepcional, ele foi condecorado com a Medalha da Legião de Mérito dos Estados Unidos, que é uma honra muito especial. Na verdade, apenas 25 soldados britânicos receberam essa medalha. Isso mostra o quanto as forças americanas respeitavam seu trabalho árduo e coragem. Uma vez que a guerra terminou, David Niven voltou a atuar. Ele estrelou muitos filmes famosos, como A Volta ao Mundo em 80 Dias e A Pantera Cor-de-Rosa. O público adorava seu estilo elegante e seu jeito engraçado. Mesmo tendo se tornado muito bem-sucedido em Hollywood, ele nunca esqueceu seu tempo na guerra. Ele havia visto amigos perdidos em batalha e sabia quão importante era proteger a liberdade. David Niven morreu em 1983, deixando um legado como ator maravilhoso e verdadeiro herói. As pessoas ainda assistem aos seus filmes hoje. Muitos não percebem que este homem encantador uma vez desembarcou nas praias da Normandia, arriscando sua vida pela causa aliada. Quando você vê David Niven na tela, lembre-se de que ele era mais do que apenas uma estrela de cinema. Ele foi um soldado que mostrou bravura sob fogo. É por isso que sua história continua tão inspiradora. Ele provou que você pode ser tanto um artista que traz alegria, quanto um lutador que defende o que é certo. Richard Todd. Assim como David Niven, ele era ator. Mas antes de pisar em um set de filmagem, ele foi soldado na Segunda Guerra Mundial. Na verdade, ele participou de uma operação muito especial no Dia D, que envolvia paraquedas e uma missão muito importante: ponte. Richard Todd nasceu na Irlanda em 1919. Sua infância foi bastante normal. Ele gostava de esportes, escola e de passar tempo com os amigos. Mas quando a Segunda Guerra Mundial começou, ele sentiu o chamado para servir seu país. Todd juntou-se ao exército britânico e treinou para fazer parte das forças aerotransportadas. Isso significava que ele era um paraquedista que podia saltar de aviões atrás das linhas inimigas. Na noite de 5 de junho de 1944, apenas horas antes das principais desembarques do Dia D, Todd e seus companheiros de exército voaram através do Canal da Mancha. A missão deles era pousar perto de um lugar chamado Ponte Pegasus. Essa ponte era importante porque cruzava o Canal de Caen. Se os alemães usassem aquela ponte para trazer tanques e mais tropas, os soldados aliados nas praias estariam em grande perigo. Então Richard Todd e sua unidade tinham que garantir que a ponte permanecesse em mãos aliadas. Eles saltaram dos aviões no escuro e aterrissaram em território inimigo. Imagine como...
Assustador seria saltar de paraquedas à noite sem saber onde o inimigo poderia estar. No entanto, Todd e seus camaradas estavam bem treinados. Eles se reuniram rapidamente e se dirigiram para a Ponte Pegasus. Outro grupo havia chegado de planador, aterrissando de forma forçada perto da ponte e tomando controle dela. O batalhão de Todd era a equipe de reforço para segurar a ponte a todo custo. O combate foi feroz, mas as tropas aéreas britânicas conseguiram assegurar a área. O oficial comandante de Todd era um homem chamado Major John Howard. Anos depois, em 1962, foi feito um grande filme sobre o dia D, chamado O Mais Longo dos Dias. Richard Todd foi escolhido para interpretar o Major John Howard. Esse foi um momento muito especial porque Todd realmente havia estado lá na vida real. O produtor do filme, Darryl F. Zanuck, achou que tornaria o filme mais autêntico ter um verdadeiro veterano do dia D no elenco. No filme, Richard Todd usou a mesma boina verde que ele havia usado naquela noite corajosa. Esse pequeno detalhe mostrou o quanto o papel era pessoal para ele. Após a guerra, Todd continuou atuando em muitos filmes diferentes. Ele ganhou respeito por seu talento e por seu heroísmo na vida real. Vendo-o na tela, as pessoas podiam ver um homem que entendia o peso da guerra. Mas Richard Todd não era apenas um soldado e um ator. Ele também era um homem humilde que não se gabava de suas experiências. Ele carregava as memórias do dia D com ele, lembrando dos camaradas que perdeu e dos desafios que enfrentaram. Às vezes, as pessoas o reconheciam mais por seus filmes do que por seu serviço militar. Mas aqueles que o conheciam entendiam que ele fazia parte de um momento histórico que mudou o curso da guerra. Quando assistir O Mais Longo dos Dias, preste atenção às cenas na Ponte Pegasus. Lembre-se de que Richard Todd esteve lá na realidade e no filme. Suas ações, juntamente com as de muitos outros homens valentes, ajudaram a abrir caminho para a vitória dos aliados na Normandia. Sem esses heróis aerotransportados, a história do dia D poderia ter terminado de maneira diferente. Todd faleceu em 2009, mas seu legado vive nos livros de história e na tela de cinema. Ele é um símbolo de coragem, dedicação e uma autenticidade rara que somente alguém que realmente lutou poderia trazer para um filme. Robert Montgomery. Montgomery serviu na Marinha dos Estados Unidos. Ele teve um caminho diferente, mas não foi menos corajoso. Na verdade, sua história mostra como pessoas de diferentes países se uniram para uma grande missão no dia D. Robert Montgomery nasceu em 1904 em Nova York. Ele veio de uma família abastada, mas enfrentou desafios pessoais quando era jovem. Mais tarde, ele encontrou uma forma de se expressar através da atuação. Ele subiu aos palcos da Broadway e logo foi para Hollywood, onde se tornou um protagonista em muitos filmes dos anos 1930. O público adorava seu charme e sagacidade rápida na tela. Gostavam de como ele conseguia interpretar papéis tanto sérios quanto descontraídos. Mas tudo mudou quando a Segunda Guerra Mundial surgiu no horizonte. Mesmo antes de os Estados Unidos entrarem oficialmente na guerra, Montgomery sentiu a necessidade de fazer mais. Ele se alistou no exército. Isso mostrou um profundo senso de dever para proteger a liberdade. Ele escolheu a Marinha, onde treinou para se tornar oficial. Eventualmente, foi designado para comandar um barco PT. Os barcos PT eram embarcações pequenas e rápidas que realizavam missões arriscadas, frequentemente patrulhando águas perigosas. Quando os aliados planejaram a invasão da Normandia, as habilidades e experiência de Montgomery foram necessárias. No dia D, 6 de junho de 1944, ele serviu a bordo do USS Barton, um contratorpedeiro da Marinha. Estar em um destroyer significava que o navio apoiava os desembarques disparando contra posições inimigas e protegendo os navios de transporte de submarinos e outras ameaças. Era um trabalho tenso e perigoso porque as forças alemãs ainda representavam uma ameaça real no mar. O serviço de Robert Montgomery não parou no dia D. Ele permaneceu em serviço ativo por 5 anos e era altamente respeitado por seus colegas marinheiros. Ele recebeu muitas honrarias, uma estrela de bronze, uma medalha de boa conduta, uma fita de serviço de defesa americana e até mesmo a fita de teatro europeu com 2 estrelas de batalha. Isso significa que ele participou de 2 grandes batalhas na área europeia. Até o final da guerra, ele havia alcançado a patente de tenente-comandante. Após a guerra, Robert Montgomery voltou para Hollywood. Ele era mais velho e, talvez, visse a vida de forma diferente após experimentar as realidades da guerra. Ainda assim, ele retomou a atuação e até tentou produzir e dirigir. Ele apresentou uma série de televisão chamada Robert Montgomery Presents. Ele usou sua criatividade e habilidades de liderança para levar novos programas ao público em casa. Um detalhe interessante é que Montgomery orientou jovens atores e atrizes, ajudando-os a entender o cinema. Negócios. Alguns dizem que ele nunca perdeu a disciplina que adquiriu durante seu tempo na Marinha. Ele sempre estava pontual, sempre profissional e sempre pronto para trabalhar.
Seus amigos em Hollywood admiravam-no tanto pelo seu serviço militar quanto pelo seu talento. Robert Montgomery faleceu em 1981, deixando um legado de bravura e arte. Quando assistimos aos seus filmes, podemos ver um ator refinado que sabia como nos fazer rir, chorar ou pensar. Ainda assim, por trás daquela presença de estrela de cinema, havia um homem real que estava em um navio na costa da Normandia, ajudando os aliados a avançar rumo à vitória. Ele nos lembra que por trás de cada uniforme, há uma pessoa com esperanças, sonhos e medos, mas também uma forte vontade de lutar por um mundo melhor. Charles Durning. Charles Durning teve uma longa carreira no cinema e na televisão. Alguns o chamavam de rei dos atores de caráter porque ele conseguia interpretar tantos tipos diferentes de papéis. Mas muito antes de ganhar essa reputação na tela, ele foi um soldado nas sangrentas praias da Normandia. Sua história é tanto heróica quanto comovente. Charles Durning nasceu em 1923 em Nova York. Ele cresceu durante a Grande Depressão, uma época em que muitas famílias enfrentavam dificuldades. Ele trabalhou em diversos bicos como adolescente. Então, quando completou 18 anos, os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial após o ataque a Pearl Harbor. Durning alistou-se no exército dos Estados Unidos. Ele passou pelo treinamento básico como muitos outros jovens, aprendendo a disparar um rifle, seguir ordens e ser parte de uma equipe. Chegou a hora para o dia D. Na manhã de 6 de junho de 1944, Charles Durning desembarcou na praia de Omaha, em uma das primeiras ondas de soldados. A praia de Omaha estava fortemente defendida pelas forças alemãs. Muitos soldados aliados não sobreviveram àqueles primeiros minutos. Balas caíam, projéteis de artilharia explodiam e toda a cena era caótica e mortal. De acordo com alguns relatos, Durning foi o único soldado em sua unidade a sobreviver àquele desembarque inicial. Imagine quão aterrorizante deve ter sido ver seus amigos e companheiros soldados caindo ao seu redor. Apesar desses horrores, Charles Durning continuou em frente. Ele tinha um trabalho a fazer que era avançar para o interior e ajudar a estabelecer uma posição na França. Apenas 9 dias depois, ele foi ferido em combate. Esse ferimento significava que ele precisava de atendimento médico, e assim foi retirado da linha de frente por algum tempo. Ele, recuperado, mas deixou um impacto duradouro nele, física e emocionalmente. A guerra muda uma pessoa, e Durning não foi exceção. Por sua bravura, ele recebeu várias honras, incluindo a Coração Púrpura, que é concedida àqueles que são feridos em combate, e a Estrela de Prata, um dos maiores prêmios por bravura em combate. Essas medalhas mostram que Durning demonstrou coragem sob fogo e ajudou seus companheiros em um momento de grande perigo. Após a guerra, ele não falou muito sobre essas experiências por um bom tempo. Às vezes, sobreviventes de batalhas intensas acham doloroso reviver esses momentos através de palavras. Eventualmente, Charles Durning passou a atuar, encontrando nisso uma forma de expressão e talvez uma maneira de seguir em frente. Ele apareceu em muitos filmes como Um Dia de Cão, Tootsie e A Melhor Casa Suspeita do Texas. Ele era frequentemente reconhecido por trazer profundidade e sinceridade a cada papel que interpretava. As pessoas em Hollywood o conheciam como um ator profissional que chegava ao set preparado e dava tudo de si em suas performances. Com o tempo, Durning começou a compartilhar partes de suas histórias de guerra, falando em eventos e encontrando-se com veteranos. Ele queria honrar aqueles que não voltaram de Normandia. Ele queria que as futuras gerações entendessem o verdadeiro custo da guerra. Ele faleceu em 2012, deixando um legado de performances memoráveis e um exemplo de verdadeiro heroísmo. Quando lembramos de Charles Durning, não devemos pensar apenas em seus papéis diante das câmeras, mas também imaginar o jovem soldado que desceu de uma embarcação sob uma tempestade de balas, determinado a fazer sua parte. James Doohan. Você pode conhecer James Doohan como o Scott da série original de Star Trek. Ele era o engenheiro querido que mantinha a nave estelar Enterprise funcionando. Mas antes de transportar alguém pela televisão, James Doohan foi um herói da vida real no dia D com o exército canadense. Esta é a história de como ele desembarcou na Praia Juno e enfrentou perigos que poderiam ter acabado com sua vida. James Doohan nasceu em 1920 em Vancouver, Canadá. Ao crescer, ele demonstrou sinais de ser um garoto inteligente e curioso. Alguns dizem que ele tinha um talento natural para matemática e ciência. Mas quando a Segunda Guerra Mundial estourou, ele decidiu servir seu país. Ele se alistou na Artilharia Real Canadense. Este ramo das Forças Armadas lidava com grandes armas e canhões. Mais tarde, ele tornou-se parte das forças canadenses que se preparavam para a invasão da Normandia. No dia 6 de junho de 1944, Doohan e seus companheiros soldados canadenses desembarcaram na Praia Juno.
Assim como Omaha Beach, Juno estava fortemente defendida. Tiros e explosões estavam por toda parte, mas os canadenses avançaram, determinados a conquistar a praia. Duhan estava lá com eles, usando seu treinamento para ajudar sua unidade a avançar e manter a posição. A batalha foi intensa, e muitos soldados valentes foram feridos ou mortos. Duhan foi um dos feridos. Ele foi baleado várias vezes na perna e no peito. Milagrosamente, ele sobreviveu a esses ferimentos. No entanto, uma bala também arrancou seu dedo médio direito. Apesar desta grave lesão, James Duhan se recuperou e continuou a servir. É preciso muita coragem para continuar depois de passar por algo tão traumático. Após o fim da guerra, ele optou por explorar um caminho de carreira diferente. Procurou uma forma de usar sua voz e criatividade. A atuação parecia perfeita para ele. Ele começou a atuar em papéis no rádio e na televisão no Canadá, eventualmente mudando-se para os Estados Unidos. Nos anos 1960, James Doohan conseguiu seu papel mais famoso, Montgomery Scotty Scott, na série de TV Star Trek. Este papel exigia que ele falasse com um sotaque escocês e demonstrasse conhecimento em engenharia. Sempre que o Capitão Kirk precisava de mais potência para os motores de dobra, Scott encontrava uma solução. As pessoas amavam seu personagem por ser leal, inteligente e às vezes um pouco brusco, mas sempre de coração caloroso por dentro. Suas experiências na guerra podem ter ajudado a interpretar um papel que exigia raciocínio rápido em situações estressantes. Doohan às vezes escondia seu dedo faltante diante das câmeras, posicionando sua mão para que o público não notasse. Mas, se você assistir com atenção, pode ver vislumbres disso. Com o tempo, os fãs souberam sobre suas feridas de guerra, e isso fez com que o respeitassem ainda mais. Ele não era apenas um ator fingindo ser um herói. Ele era um verdadeiro herói que enfrentou a morte nas praias da Normandia. James Doohan faleceu em 2005. Os fãs de Star Trek ainda o celebram, homenageando a forma como ele deu vida a Scott. Mas quem sabe sobre o dia D, também deve lembrar da bravura de James Doohan como um jovem soldado. Ele arriscou tudo para ajudar a trazer liberdade para a Europa. Quando pensar nele, imagine o soldado determinado na Praia Juno, lutando com coragem e não deixando que seus ferimentos o impedissem de viver uma vida significativa depois. É isso que torna sua história tão especial. Ele mostrou dedicação tanto no campo de batalha quanto na tela. Eles não estavam sozinhos. Muitos outros participaram da Segunda Guerra Mundial, mas nem todos lutaram no dia D. Aqui estão as histórias de outros nomes, explorando o que realmente aconteceu, onde serviram e por que suas histórias às vezes se confundem com a lenda do dia D. Henry Fonda serviu no Pacífico. Henry Fonda é um dos atores mais respeitados da era dourada de Hollywood. Conhecido por filmes como As Vinhas da Ira, 12 Homens e uma Sentença e Era uma Vez no Oeste, Fonda teve uma carreira ilustre que se estendeu por décadas. Seu comportamento calmo e voz distinta fizeram dele um protagonista icônico. Mas para muitos, Fonda também é lembrado como veterano da Segunda Guerra Mundial. O serviço naval de Fonda o levou ao Teatro do Pacífico, uma vasta área de operações onde os Missimiwa e as forças aliadas lutaram contra o Japão. Especificamente, ele serviu no USS Curtis, um navio tender americano de hidroaviões que oferecia suporte a aeronaves navais. Os deveres de um navio tender incluíam reabastecimento, reparo de aviões e gerenciamento de operações de reconhecimento. Essas responsabilidades, embora não tão glamorosas quanto estar em um famoso navio de guerra ou porta-aviões, eram cruciais para o esforço de guerra mais amplo. Em junho de 1944, na época da invasão da Normandia, Henry Fonda e o Curtis estavam estacionados no atol de Kwajalein, ou próximo a ele, nas Ilhas Marshall, muito longe das praias da Normandia. Os Marshalls faziam parte de uma grande campanha de salto de ilhas projetada para empurrar as forças japonesas de volta para suas ilhas de origem. Em outras palavras, enquanto os aliados lançavam a operação do dia D na Europa, Henry Fonda estava servindo ativamente, mas no Pacífico. Esse fato por si só explica por que ele não poderia ter estado na Normandia para os desembarques dos aliados. Após a guerra, Henry Fonda voltou a Hollywood e retomou sua carreira de ator com vigor renovado. Filmes como Fort Apache e Mr. Roberts mostraram tanto sua versatilidade quanto a seriedade adquirida com a experiência de guerra. Ainda assim, com o tempo, alguns fãs e escritores confundiram seu serviço militar com a campanha europeia, talvez simplesmente porque seu nome estava associado a grandes conflitos. Além disso, Fonda interpretou personagens envolvidos nos desembarques na Normandia em filmes como O Mais Longo dos Dias, levando alguns espectadores a supor que ele estava reencenando eventos que vivenciou pessoalmente. Ele interpretou o general de brigada Theodore Roosevelt Jr., uma das figuras-chave em Utah Beach. Por causa desse papel,
Muitos acabaram acreditando que o próprio Fonda tinha estado presente. No entanto, isso era apenas um papel no filme. A verdadeira história de guerra de Henry Fonda aconteceu a milhares de milhas no Pacífico. Alec Guinness, Marinha Real, mas em outro lugar. Se você já assistiu Star Wars, conhece Alec Guinness como o mentor sábio e gentil. Obi-Wan Kenobi. Gerações mais velhas também o lembram por filmes clássicos como A Ponte do Rio Kwai, pelo qual ele ganhou um Oscar, e seus papéis em várias comédias Ealing. Mas por trás daquela presença digna na tela, estava um homem que vestiu o uniforme da Marinha Real durante a Segunda Guerra Mundial. Em junho de 1944, Alec Guinness ainda servia na Marinha Real, mas suas atribuições estavam mais relacionadas à região do Mediterrâneo. Ele participou de ações em vários pontos, e há registros de sua participação nos preparativos para a invasão do sul da França em agosto de 1944, a Operação Dragoon. Cada um desses eventos foi significativo, mas separado da Operação Overlord, o nome de código para os desembarques na Normandia. No entanto, boatos provavelmente começaram porque Guinness tinha experiência com embarcações de desembarque e era uma figura britânica conhecida. Às vezes, os fãs supõem que, se um ator britânico serviu na Marinha Real e teve envolvimento com invasões anfíbias, ele deve ter estado na Normandia também. Essa é uma suposição compreensível, mas historicamente incorreta. Após a guerra, Alec Guinness retornou ao palco e à tela com uma compreensão mais profunda do dever e do sacrifício. Sua variedade de papéis era impressionante, desde personagens cômicos em O Quinteto da Morte, até o estoico Coronel Nicholson em A Ponte do Rio Kwai. Gerações posteriores, é claro, o viram em Star Wars como Obi-Wan Kenobi, um papel que o tornou conhecido mundialmente. Art Linkletter. O serviço de guerra atribuído incorretamente. Art Linkletter era uma personalidade de televisão e rádio mais famosa por programas como House Party e People Are Funny. Seu estilo descontraído e senso de humor caloroso o tornaram um nome conhecido do final da década de 1940 até os anos 1960. Como ele era tão querido, surgiram histórias de que ele também esteve no dia D. Arthur Gordon Kelly nasceu em 1912 no Canadá, mas foi adotado e criado nos Estados Unidos. Ele demonstrou um talento precoce para falar em público e um timing cômico. No final da década de 1930, ele estava trabalhando no rádio, ganhando notoriedade com seu raciocínio rápido e capacidade de envolver o público. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, Linkletter estava na casa dos 30 anos, bem estabelecido na indústria do entretenimento. Os registros não indicam que Art Linkletter serviu nas Forças Armadas dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, ele já havia construído uma carreira como personalidade de rádio e estava rapidamente fazendo a transição para a televisão em meados da década de 1940. Quando o dia D ocorreu em junho de 1944, Linkletter continuava sua carreira de rádio nos Estados Unidos. Alguma confusão pode surgir do fato de ele ser um artista nascido no Canadá e o Canadá ter estado fortemente envolvido nos desembarques na Normandia, na Praia Juno. No entanto, o próprio Linkletter não estava entre as tropas canadenses. Art Linkletter teve uma longa carreira na televisão, apresentando programas que frequentemente traziam veteranos ou soldados em serviço ativo. Com o tempo, a desinformação pode ter circulado, especialmente porque as pessoas muitas vezes confundem o apoio de uma celebridade às tropas com serviço real. Além disso, Linkletter se tornou conhecido pelo trabalho filantrópico, que às vezes incluía apoiar organizações de veteranos. Nada disso equivale a ele estar no dia D. Às vezes, fãs que veem fotos antigas de Linkletter com militares ou participando de eventos da USO supõem que ele deve ter servido no exterior. Embora muitas personalidades de Hollywood e do rádio tenham ido ao exterior para entreter as tropas, isso não é o mesmo que ser um soldado ou fazer parte das forças de invasão. Resumindo, o registro oficial não mostra nenhum destacamento para a Normandia por Art Linkletter. Dirk Bogarde serviu no noroeste da Europa após o dia D. Dirk Bogarde foi uma estrela consagrada do cinema britânico, uma vez considerado o maior sucesso de bilheteira no Reino Unido. Seus papéis abrangeram desde dramas de guerra até filmes de arte, mais tarde em sua carreira. Você pode tê-lo visto em Morte em Veneza, 1971, ou O Criado, 1963. Às vezes, é incluído em listas de atores que participaram do dia D, mas a verdade é um pouco mais complexa. Bogarde serviu na campanha do noroeste da Europa, mas chegou após o dia 6 de junho. Bogarde nasceu Derek Jules Gaspar Ulrich Niven van den Bogaert, em 1921. Ele tinha uma herança mista, com um pai nascido na Bélgica, o que lhe deu uma educação um tanto cosmopolita. Quando jovem, ele estudou arte e demonstrou uma paixão pela atuação. No entanto,
A Segunda Guerra Mundial alterou seu caminho de vida. Em 1939, quando a Grã-Bretanha se preparava para a guerra, Bogard juntou-se ao Exército Territorial, uma reserva armada. Mais tarde, serviu no Regimento Real da Rainha. Na época da Operação Overlord, Bogard estava ligado à seção de inteligência de sua unidade. Após a tomada das praias, as forças aliadas avançaram para o interior. Nas semanas e meses seguintes, mais tropas chegaram da Inglaterra para reforçar e expandir a frente. Bogard estava entre aqueles que desembarcaram após a invasão inicial. Isso significa que ele lutou no noroeste da Europa, participando de ações na França, Bélgica e, eventualmente, na Alemanha. Ele viu as consequências dos campos de concentração e foi profundamente afetado pela devastação que testemunhou. A confusão surge porque ele lutou na mesma campanha, a libertação do noroeste da Europa, frequentemente referida coletivamente como Dia D, em um sentido amplo, mas não estava presente em 6 de junho nas praias. Algumas pessoas usam o Dia D como abreviação para toda a Operação da Normandia, que continuou muito além dos desembarques iniciais. Isso pode levar a mal-entendidos sobre quem exatamente desembarcou no dia 6 de junho. Após a desmobilização, Dirk Bogarde embarcou completamente em uma carreira cinematográfica. Ele estrelou em vários filmes britânicos dos anos 50, muitas vezes em papéis românticos ou de comédia. Mais tarde, ele passou para personagens mais desafiadores e dramáticos, o que lhe rendeu aclamação da crítica. Quando se aposentou da atuação, Bogard já havia deixado uma marca profunda no cinema britânico e internacional. A principal conclusão é que o serviço de Dirk Bogarde foi admirável e incluiu a Frente Europeia, mas não no dia específico de 6 de junho de 1944, quando ocorreram os desembarques iniciais na Normandia. É uma distinção importante que homenageia tanto os homens que estavam nas embarcações naquela manhã, quanto aqueles que chegaram nas semanas e meses que se seguiram para completar a libertação da Europa. As pessoas são naturalmente atraídas por histórias heróicas, especialmente sobre atores, músicos ou figuras públicas queridas. Associar um nome famoso a um evento histórico significativo pode fazer com que esse evento pareça mais tangível ou dramático. Em alguns casos, a confusão começa de forma inocente. Um ator que lutou na guerra pode mencionar: "Eu servi na Europa em 1944", e os ouvintes assumem que isso significava o dia D, ou ele pode interpretar um papel em um filme sobre a Normandia e deixar as pessoas acreditarem que teve experiência pessoal nesse dia. A Segunda Guerra Mundial não foi lutada apenas por pessoas comuns. Também viu muitas celebridades e futuras estrelas trocarem os holofotes por uniformes. Embora muitos desses rostos famosos tivessem sonhado com o sucesso na tela grande, eles colocaram suas ambições de atuação em espera para ajudar seus países. É bastante impressionante quando se pensa nisso. Eles arriscaram suas vidas, depois voltaram e brilharam em Hollywood. Aqui estão algumas histórias que mostram quão reais e variadas suas experiências de guerra puderam ser. James Stewart. Pegue James Stewart, por exemplo. Ele já era um grande nome graças a filmes como Mr. Smith Goes to Washington. Mas quando a guerra chegou, ele se alistou no Corpo Aéreo do Exército dos Estados Unidos. Stewart realizou missões de bombardeio sobre a Europa, eventualmente alcançando o posto de coronel. Ele até permaneceu na reserva da Força Aérea após a guerra. Você pode apostar que o serviço militar dele teve um grande impacto no apelo realista e comum que ele trouxe para os papéis depois. Clark Gable. Então temos Clark Gable, estrela de E o Vento Levou. Após sua esposa Carol Lombard tragicamente morrer em um acidente de avião, Gable ficou devastado e juntou-se às forças aéreas do Exército dos Estados Unidos. Ele fazia parte de uma unidade cinematográfica criando filmes de treinamento, mas também participou de algumas missões de combate. Pode imaginar? Um dos maiores astros de Hollywood arriscando sua vida no céu sobre a Alemanha. Ronald Reagan. Em uma parte diferente do mundo militar, você encontrará Ronald Reagan, que ainda era um ator em ascensão quando se juntou ao Exército dos Estados Unidos. Por causa da sua visão deficiente, ele principalmente fez filmes de treinamento para a Força Aérea, mas esses filmes foram vitais para elevar o moral e ensinar novos recrutas. A experiência de Reagan no serviço e depois no Sindicato dos Atores de Cinema eventualmente o levou à política e, bem, todos sabemos como isso acabou.